Agora Pode de hoje vai falar sobre intimidade, gente. Sobre a intimidade da mulher, não só sobre saúde. É algo que nem sempre a gente leva em consideração, né, Camila? Não leva muito em consideração, não conversa muito com a coleguinha, né? É uma coisa meio secreta, sigilosa, mas existem momentos que ele deve atrapalhar bastante. É verdade. E esses momentos podem impactar muito o restante Da vida. da vida, né? Da sua autoestima, de como você tá encarando realmente o seu corpo e também o seu dia a dia, os seus relacionamentos, enfim. Encarando ela. Encarando ela. Sabe quem? Você vê ela todo dia. Você vê, eu tenho certeza que sim, minha amiga. Sim. E aí a gente tá falando diretamente pras mulheres, é claro, porque esse Sim. episódio é especial pras mulheres. A gente tá falando da sua querida Pepeca. Ela mesma. Ela mesma. A gente vê todos os dias, né? Sim, A né? sua A respectiva. respectiva. Então, e hoje a gente tem uma convidada muito especial que vai falar sobre essa intimidade. A gente pode chamar ela, de repente, de rainha das pepecas. A doutora Pepeca. A doutora Pepeca. Ai, desculpe a brincadeira, doutora. A gente está conversando com a ginecologista Bruna Guetti, que é a nossa convidada de hoje, que é especialista nessa saúde, digamos, da mulher, saúde íntima e também na autoestima, por que não, né? Bem-vinda. Obrigada meninas, é um prazer falar com vocês de um assunto de certa forma polêmico, né, novo, mas que nós temos que conversar sobre ele, porque muitas mulheres têm esse desconforto, né, sofrem com esse incômodo. E saber que hoje nós temos um tratamento muito seguro, muito moderno, né? Então, conversar sobre a nossa intimidade para que haja essa naturalidade, né, no assunto, para que as mulheres sintam confiança e sintam conforto em conversar com o ginecologista. Pois é, e não era pra ser, né? Essa coisa assim de, ai meu Deus, vamos falar baixinho. Não sei se vocês estão percebendo aí, William, dá uma geral aqui na nossa panorâmica. Quem tá só ouvindo precisa acessar o YouTube, por favor. Toda vez a gente fala, mas essa essa é especial. Essa é Tem especial. aqui 3 estilos, né? Pra gente depois entrar em detalhes de cada um. Isso. Mas é uma coisa assim que, poxa vida, é tão natural. E a gente fica nesse constrangimento, não é? De olhar, de falar, e tem que fazer brincadeira. A gente faz brincadeira porque a gente faz com tudo, Porque né? Porque a a nossa gente cara é palhaça mesmo. Mas, assim, eu imagino que muita gente, até na ida ao ginecologista, tem aquele constrangimento de só ir pra fazer aquele detalhe. Aham. Detalhe, aliás, que é muito importante, o preventivo. Vai uma vez por ano e acabou. E Não já se é um fala mais constrangimento. de pepeca. Fala a verdade. Você passa com isso, ou pelo menos passava com as suas pacientes. doutora? Na verdade, Marina e Camila, eu falo que trazer para a paciente entender que saúde é muito mais do que prevenção de doenças, né? A saúde é você estar confortável, né, com o seu corpo, você não ter um cansaço, ajustes de sono, libido, é o bem-estar físico, emocional, sexual e a ausência de doenças, né? Então, olhar essa mulher de uma necessidade integral, né, de cada desconforto que ela tem, estar disposta a ouvir, a solucionar esse desconforto, me motiva bastante. Só para vocês entenderem, a doutora Bruna ela é especialista nas mulheres 35+, então estamos falando para esse público especialmente hoje, em cirurgia a laser íntima, reposição hormonal, menopausa, entre outras coisas. Mas hoje a gente vai falar especificamente dessa questão da estética, não é? Da cirurgia. Se quisesse falar de menopausa, também tô à Também, a disposição. gente tá dentro, a gente tá aqui para todos os assuntos, entendeu? Nós já somos 35+ há Mas muito tempo. também não é tanto assim, senhora. Não é por Dá uma aí. segurada, dá uma segurada. segurada. Mas enfim, quando é que você, doutora Bruna, né, primeiro se especializou, ginecologista, e decidiu, vou cuidar da aparência das pepecas? Eu fiquei triste, porque confesso que ela era minha ginecologista. Quando não era especialista estética das pepecas. Meu Deus, Agora- mas eu estou à sua disposição! Não seja por isso, não é mesmo? Vamos deixar Agora eu quero lá voltar. saudável e bonita. Sim, eu ia lá, eu adorava, porque de fato é assim, ó.
calma, tranquila e conversava. Passa essa segurança. Mas era né? isso. O nosso relacionamento era esse. Tá tudo bem, tá isso, tá doendo, tá coçando, tá não sei o que, incomodando, tá sussa, tá tranquilo. Nunca falamos. Olha, eu acho. Mas eu também nunca disse nada. E não era, né, o foco da consulta. Agora as coisas mudaram, não é mesmo? Em que momento a doutora Bruna Guetti abriu os olhos, literalmente, para tudo E que começou a as nossas enxergar essa pepecas beleza. têm a oferecer? Ai, adoro. Então, na verdade, Camila, Marina, o que acontece? Eu costumo dizer que a gente tem que escutar o que o paciente tem de necessidade, né? E aí trazer para ele a solução, a resolução daquele desconforto. E a estética íntima no Brasil, ela é recente, né? Então, a gente escuta muito há 10 anos para cá. E há 5 anos atrás, eu fui procurar o que havia de melhor, né? Então, em especialização, em pós-graduação. Para você ter uma ideia, a primeira pós-graduação do Brasil nisso, né? Que é na Lapidare, para ginecologistas, eu fiz. Então, imagina, é uma subespecialidade ali, né? Uma pós só nisso, só em estética íntima, para você ver o quão amplo são os tratamentos que vão muito além da cirurgia íntima, né? E assim, a estética íntima, só para não perder esse detalhe, Sim. é a carinha dela mesmo. É deixar ela mais bonita, mais... É isso? Mais firme, mais bonita, mais jovem, algo assim? Tecnicamente. É a mesma coisa que a gente faz com a nossa face. Eu costumo explicar para o paciente, inclusive comparando, para algo que ele vê todo dia, né? Por exemplo, o rosto, algo que está mais, já mais exposto, né? A face. Mas é basicamente os tratamentos estéticos para melhora de contorno, flacidez, cor, excesso de tecido. Tem pacientes que têm desconforto funcional também, o ressecamento, fissuras. Tudo isso nós trataremos dentro da consulta de avaliação íntima, né? Lembrando que a rotina ginecológica entra junto também. O quão é importante estar com uma ginecologista nessa avaliação? Por quê? Alguns desconfortos íntimos têm associação com a saúde propriamente dita ou com a não saúde. Vou dar um exemplo. Alguns casos de diabetes alteram cor na região íntima. Olha só. Né? Candidíase de repetição, fissura. Então, tem que ser uma ginecologista, né, no meu ponto de vista, para que você consiga abordar de uma maneira ampla, não só a parte estética, mas a parte funcional íntima. Porque cirurgião plástico também está mexendo com isso. Imagino que sim, tem alguns cirurgiões que fazem a parte estética. E aí, imagino, né, que ok, né, dentro da parte propriamente estética, mas existem muitas queixas estéticas associadas à parte funcional também. Então, né? E essa questão da estética influenciar nessa parte funcional e até Sim. na qualidade de vida Sim. mesmo da paciente, como é que ela chega a essa identificar, né? Como é que ela consegue identificar, doutor, eu preciso disso, ou eu estou incomodada com isso, ou é a própria médica quem vai indicando o qual pode ser o problema. Porque às vezes, às vezes o vestir uma roupa, o que tá lá marcando. Exato. É o não ter prazer na hora da relação sexual, enfim, algo que a incomoda e nem ela sabe explicar, né? Sim. Como que é essa condução? Então, na verdade, hoje, Marina, no consultório, eu costumo fazer uma pré-consulta de uma maneira descritiva do paciente. Então, a gente tem um ambiente privativo, seguro, né, em que a paciente vai responder, dentro da perspectiva dela, o que ela tem de desconforto. Por que eu fiz isso? Porque eu percebi que algumas mulheres, elas têm mais facilidade em escrever sobre uma queixa íntima do que falar sobre a queixa íntima. É o tal do constrangimento. Exatamente. Com a própria gente. Sim, incontinência urinária é uma coisa que elas demoram para trazer. Então, intencionalmente, eu trouxe a pré-consulta, né, dentro de perguntas elaboradas por mim, dentro de uma anamnese mais, digamos assim, detalhada, porém numa linguagem fácil da paciente entender, para que ela já abra para mim o que ela tem de percepção ali na pré-consulta. E aí, durante a consulta, a gente vai amplamente nessas queixas, aprofundando e entendendo o que está envolvido ali.
né? Então a gente vai abrir, vamos conversar juntas, vamos olhar casos, vamos entender a necessidade dela. Então eu vejo que quando a gente aborda as duas pontas, né? O paciente trazer isso por escrito e a gente conversar, conectar, né? Gerar essa intimidade para que a paciente traga o desconforto para quem pode solucionar o desconforto dela. E não sofrer com isso, né? E, Então, tem gente, é solução. isso. E que agora né? tem solução. Tem né? solução, o Isso. desconforto tá aí. Muitas vezes a gente ficava. Não, e eu não tô falando só em relação a essa questão da estética ou da saúde íntima, mas de tudo. Sim. A gente tem, às vezes, a ideia de que aquilo é dessa forma, não vai mudar, eu tenho que me adaptar, eu tenho que me acostumar. E, na verdade, a tecnologia e a medicina, enfim, estão aí para justamente trazer esse auxílio pra gente, né? Graças a Deus, Ainda né? bem, né? Recentemente eu fui fazer uma palestra no Dia das Mulheres, fui convidada por uma faculdade e eu fui procurar o que tinha assim antigo para mim trazer, comparando, né, nós mulheres hoje, a longevidade e as mulheres de antigamente. Encontrei uma notícia de um jornal real, não sei se vocês já viram, velhinha de 40 anos é atropelada. Oi? Que sacanagem. Velhinha de Não, 40 gente, para, anos? Pare. Como assim? Acontece. Não, não acontece. Jamais. Não mais. Claro. Mas gente, é claro isso. Eu me lembro, Só tem idosos. A minha Todos avó idosos. era avó aos 40 anos. E era Então. aquela figura de vó de casa. Sim, Que tá mudou cozinhando muito, né? e tal. É uma outra realidade, né? Um Opa, outro rolê. desculpa, Opa, gente. calma, não fica Desculpa, nervosa. desculpa, A gente vai falar mais de Pepex. É um outro rolê. É difícil, né? Eu Mudou falo- muito. Não, hoje as De mulheres 70. imagina, você vai usar esse termo velhinha pra quem? Pra ninguém. Não se encaixa. Tá Hoje ouvindo, gente, que tá aí atrás, que às É vezes verdade. fala velhinhas, tá? Seus etaristas. William. Péssimos. não, e de Eu não gosto verdade. de expor os colegas. Eu não gosto de Não expor gosto. o William. Gosto. Eu falo assim, nós vamos viver muito, né? A nossa geração vai viver muito e vai viver bem, né? A longevidade nos permite isso, suplementações, reposições, tecnologias, tratamentos, visto que a gente está trabalhando, entrando às vezes no mercado de trabalho, uma nova profissão, mestrado, doutorado. Ontem uma paciente minha com 65 anos iniciando o doutorado dela. Então, assim, é isso. Transição de É carreira, isso. tem muitas mulheres, né? A gente tá falando especificamente das mulheres aqui, mas muita gente que muda e realmente se Sim. enxerga de outra forma aos 40, Era considerado 50, o fim 60. da vida, né? Já não tem mais pra onde ir, o que É, fazer. aposentadoria já, né? Né? Então, é importante, sim, buscar esse apoio, essa tecnologia a nosso favor. E aí, a gente tem vários procedimentos. Sim, vários. Nós falamos aqui sobre a cirurgia íntima, mas não começa pela cirurgia, né? É a mesma coisa você colocar um botox. Eu já tava aqui, quando ela falou, é a mesma coisa, imagine os procedimentos no rosto. Eu já fiquei imaginando, não é? preenchimento, botox. Sim, o próprio skincare que a gente Sim. faz no dia a dia, com produtos tópicos mesmo. Existe produto Uma tópico pra super pepeca? novidade. Eu que já vou ia... contar. Isso! Tem sérum? Tem Tem sérum? jeito de cuidar da pepeca em Sim. casa? Gente, na verdade, deve ter uns 4 anos. Ah. Eu comecei a sentir a necessidade. As Já necessidades. gostei. Falei, gente, Adoro. não tem uma linha íntima específica, né? Usa esse clareador rosto na área íntima, mas peraí, a pele é diferente, é outra Aham. espessura, é outra textura. E aí, nessa necessidade, a história da gente escutar as nossas necessidades, né? Como mulher, como ginecologista, eu desenvolvi uma linha íntima. Gente, essa eu não estava Vou trazer para vocês. sabendo. Tem 4 anos que eu tenho uma linha que é o spa íntimo. Ah, E aí, até então, eu fazia na manipulação, né? E presenteava as pacientes. Aí as pacientes amam. Ai, doutora, mas onde eu encontro e tal? E aí, na manipulação, tem a restrição sobre validade de 4 meses. Agora, levei para a indústria, está em andamento. Daqui 60 dias, a linha está ativa. que chique, olha Sim, essa notícia. maravilhosa. Então, a partir de agora, não é só com cabelo, com creme de Não. corpo. É os negócios da pepeca. Gente, é tudo. Na verdade, começa lá no pé, né? Que eu já gosto de um creme pro Eu pé. também, ó. Né? Vai subindo. Bom, aí vai subindo, vai subindo, vai subindo. Agora tem tudo. Então, quer dizer, você pode fazer, chama skincare também? Sim, spa íntimo. Spa da pepeca. Spa íntimo. A linha. E aí eu trouxe tudo que eu sentia de necessidade, Uhum.
desde o sérum clareador com ácido hialurônico, até um sabonete que, assim, de verdade, não é porque é uma fórmula que eu desenvolvi junto com a Jaque, uma colega e paciente minha, mas, assim, é vida. Lactobacillus no sabonete, fator de proteção íntimo. Então, é maravilhoso, maravilhoso. Ou seja, adoro aquele sabonete sabonete íntimo que a gente... Isso é controverso Sim. entre alguns Eu profissionais. gosto, eu continuo usando. Nós vamos conversar sobre É, isso. porque esse lance do sabonete íntimo, ele é controverso. Mas Na- sabe por quê? Pensa você passar um sabonete normal, gente. Eu Exatamente. acho muito agressivo, entendeu? Mas e aí, o uso do sabonete íntimo sempre também não pode? Na verdade, é assim. A nossa região íntima, principalmente o canal íntimo, ele tem um pH ácido, né? Que é um fator de proteção ali. Esse pH, sendo ácido, ele nos protege de infecções, de uma série de infecções oportunistas, né? E os sabonetes que existem aí, por exemplo, usa sabonete de bebê Uhum. ou um sabonete de pele. Ele é um pH geralmente neutro, que é um pH para pele, não para a região íntima. Então, eu não concordo de usar um sabonete infantil na área íntima. E aí existem linhas de sabonetes específicos com pH íntimo testado, várias no mercado com segurança, que é o que você nos contou que usa. Que vende na farmácia, normal. Exato. Qual que é o problema? A nossa região íntima, ela é uma mucosa. Então, se você passa muitas vezes o sabonete, qualquer um deles pode funcionar como uma porta de entrada. Então, para higiene íntima, o que é o ideal? Usar o sabonete íntimo em um banho do dia. Os outros banhos, apenas água. Mas, gente, Aí, como... Não, pera, isso doutora. é Como é que em polêmico. Cuiabá Como é que você não lava a você pepeca? usa só água para lavar a pepeca? Não me fala. matem, não me matem. É possível isso, minha gente? É possível. Então, um banho apenas, não é que é só pra tomar um banho. É que Não. só nesse um banho você escolhe Isso, de preferência o da noite. ou da noite. Tá. E aí sim você lava a pepeca de fato com o sabonete Com que um tem que ser sabonete feito. específico para a região, com Sim. pH ácido. E hoje nós teremos ainda os fatores de proteção do sabonete. Gente do céu, Né? então essa é nova. Tá, Sim. vamos tentar nos Fatores de adaptar. proteção do quê? Então, os lactobacilos, Ah, né? tá. Eu que a já, gente eu vai já ter. pensei no protetor solar. Então, ainda não tô nesse nível. Mas, Camila, Sério? quem É porque nós sabe, trabalhamos com rios no Disney. né? Quem sabe já, brevemente. Do jeito que aqui é quente, né? Ah, outra coisa que eu já vou perguntar, que a gente sempre fica nessa. A tal da calça é um mal pra nossa... Eu sempre falo Coleguinha? isso pra É Camila. um problema. Calça jeans, Pare de usar especificamente. calça jeans. eu Duas falo. coisas polêmicas. Péssimo. Polêmicas. E para Cuiabá, ao quadrado, né? Então, Apertada, então nem se fala, né? Aquela que deixa a menina assim, socorro. falando. Não dá. Fala, qual que é o impacto realmente pra gente? Na verdade, a nossa região íntima, ela precisa transpirar. Então, imagina, nós temos ali glândulas que produzem secreção fisiológica, que é uma secreção transparente, que não tem nenhum outro sintoma. Se você abafa aquela região 12 horas do seu dia, com um tecido grosso, espesso, que não permite uma transpiração, essa umidade ela vai ficar retida ali, ela altera essa flora íntima. Ela funciona como um método de facilitador para essas infecções íntimas. Então, esse abafamento constante não é só com o jeans, meia calça o dia todo, Calça de ginástica. calça legging, que é calça de lycra que não permite a Sim. transpiração. Então, uma dica que eu trago muito no consultório: você precisa usar calça, porque depende também do trabalho, né, da paciente e tudo mais. Leva uma calcinha e troca ao menos a calcinha, que é o que está em contato direto com a região íntima, diminuindo ali aquela umidade que fica retida no tecido da calcinha. Então, Eu nunca trocar errei. a calcinha. Você sempre esteve Eu certo. sempre estive certa. Sim, faz diferença, super diferença. Porque a própria umidade ali da calcinha pode fazer mal. Exatamente. E você precisa de um tecido que permita a transpiração. Eu faço uma analogia, por exemplo, quando você dorme a noite toda, você vai de manhã escovar o dente, você tem salivação na boca, né, e tudo mais. É a mesma coisa região íntima. Você abafou 12 horas, altera a flora, umidade, predispõe à infecção. Então, Então evitem. Não dá. Isso desde pequenininha? É. desde pequenininha. Minha filha, esses dias, falou assim: mamãe, o pijama com ou sem calcinha? Ah, já Eu ia sabe. perguntar agora, pra dormir, Quadradinhos. é melhor sem a calcinha. Sem a calcinha, shortinho do pijama, isso é hábito. É o tempo pra deixar a bichinha transpirar até o dia respirar. seguinte, né, minha gente? Exatamente. Então façam isso. Vocês que ainda não fazem, comecem a fazer.
Além do skincare Sim. da Pepeca, aí a gente começa a entrar nos outros procedimentos. Tem Sim. preenchimento, Tudo. tem botox, Bioestimulador. Já mostra pra gente nas bioestimulador pepecas de colágeno. existentes. Mas como que é? Injetável, igual é no rosto. Sim, injetável. Na verdade, a linha que é o skincare, a ideia é o paciente poder usar um complemento, né? Fazer um cuidado Em casa, né? em casa. O sérum eu trouxe com clareador, então otimiza muito o peeling do consultório, né? E tudo mais. Mas os tratamentos na clínica, a gente faz desde tratamentos tecnológicos, nas modernidades, aí, Intimilift, laser, Encela, tudo isso, além dos injetáveis, né? Bioestimulador, preenchedor, tudo isso em alta. Tem uma busca bem Cara, significativa. A gente nunca precisa ser soube. preenchido A gente- inteiramente, né? A gente precisa se atualizar, Camila. Banho de colágeno. Pois é, não, isso é fato, mas até ela sofre com isso. E o período de se fazer é basicamente o mesmo que do rosto ou ele dura mais tempo? É, bem parecido, mas em geral, na área íntima, a gente tem um resultado mais prolongado. A gente tem ali, não é como o rosto que tem mímica, né? Então acaba Não sendo. mexe tanto, né? Isso, acaba sendo uma região que a gente consegue um resultado mais Manter mais duradouro. duradouro. Sim. Entendi. E até aparelhos também. Sim, na verdade, depende muito da indicação, Marina. Se a gente faz, por exemplo, um tratamento para ressecamento numa paciente na menopausa, é uma paciente que a gente tem que estar mais próxima porque ela tem uma mudança hormonal, né? Se é uma paciente mais jovem, ainda não na menopausa, ela tem um resultado muito bom aí, sem ter que fazer um reforço 1 ano e meio a 2 anos. Ó, Então é bem bom, interessante. Maravilha, né? Então Sim. é o rejuvenescimento íntimo mesmo, Sim. basicamente. Sim. Os protocolos. Falando da parte externa, que é a Uhum. vulva, a parte estética, sim. E a parte interna, funcional, que a gente vai conversar. E como que é essa Deus, meu essa parte interna? Eu soube já de uma cadeira que tem no consultório, Camila, que dá choque até. Já tá Até vendo no como umbigo. cada um conta de um jeito? Ainda bem que ela tá aqui. Eu não ouvi a palavra choque. Não, veja. Eu só ouvi exagerei assim, um que pouco. dava, ela vem, ó, que dava São pulsos. estimulações até pra cima do umbigo. Isso eu acho que eu E você não precisa fazer nada, só sentar. Exatamente. Campo eletromagnético. Acho que é por isso que veio o choque aí. Aham. Eu pensei no choque por causa disso, entendeu? Eu costumo explicar que a nossa região íntima, aí falando do assoalho pélvico, né, que sustenta toda essa região íntima, é um bolo recheado, para a paciente entender, né, e visualizar tudo que nós explicamos ali. A massa É um do bolo recheado, bolo, maravilhoso. gente, pensa no bolo. O bolo de aniversário. Eu nunca pensei como um bolo de Fit, aniversário. pode ser um bolo fit. Sim. A massa do bolo é o nosso músculo, é uma estrutura que tem que ser lembrada. E aí entram os exercícios íntimos, a Encela, que é uma tecnologia de contração muscular, né? Então a gente consegue um fortalecimento da massa do bolo. O recheio é o colágeno, que é uma estrutura que se também não tiver firme, você tem uma perda de sustentação dessa área. E aí o colágeno a gente estimula com o laser, vai ali, estimula com a luz, o fibroblasto produz esse colágeno para que essa região fique firme. Dentro da vagina é a parte funcional, então a gente consegue aquela sensação de melhor contato na relação, a sensação de elasticidade, lubrificação, que é o fluxo sanguíneo, e a parte muscular de contato na relação. Ou seja, voltamos aos 20 anos, é isso? Adoro. É isso? né? Chega. É aquela sensação do vulco-vulco Chega. inicial, é isso? Chega a esse ponto? Aquelas que já Olha. estamos animadas. Olha, é uma melhora bem Consegue significativa. uma melhora bastante significativa, assim? Muito, principalmente quando a gente olha para as duas estruturas, porque é o bolo todo, né? Então, quando você olha para as duas estruturas e a tecnologia ela vem para nos agregar aí, né? Então, é vida. As pacientes amam, o resultado é muito bom, porque o funcional é aquilo, né? Ela vai perceber diferença na relação sexual, na continência todo, né? urinária, tudo. Então, é muito bom, é muito bom. Oh, minha senhora, você tá vendo, Eu estou né? pensando aqui. O quê? Veja, Conta. 35 mais. Eu até abri aqui para perguntas. Falei, quem tem pergunta, mulherada, pode mandar aqui. 35 mais.
se a mulher não teve nenhuma gestação. Porque Sim. geralmente Sim. já tem uma gestação aos 35. Mas é o que a gente falou. Os As hábitos coisas vão mudaram, mudando. né? As mulheres estão engravidando cada vez mais, empurrando Algumas aí. decidindo não Algumas, ser mães. inclusive, decidindo não ser mães. Mesmo essas mulheres que não tiveram gestação, que não tiveram parto. E aí eu não tô falando nem só do parto natural. Eu tive 2 partos naturais, Camila não teve Não. cesárea. Sim. Mas a idade chega para todas, não é mesmo? Mesmo essas mulheres que não tiveram parto, gestações, elas também é indicado para elas? Sim, porque, Marina, vamos pensar em qualquer músculo do seu corpo. O braço, a gente malha, é uma musculatura. E ele vai caindo naturalmente, não é mesmo? Vai passando por mudança. Vai. Vai. Ele não aceita. O da Camila não. Desaforo. O da Camila ele é desaforado. Mas fiquei Rapaz. dias sem aí Ei, já. genética boa, né, Já gente? disse adeus. Genética boa, essa é. Então, as mudanças, elas acontecem pelo nosso processo de longevidade e mudança de idade, né? O envelhecimento traz algumas mudanças nas estruturas. Tem um estudo bem grande sobre incontinência urinária em mulheres atletas que nunca tiveram filhos. Por quê? Aquela consciência, eu vou correr, contrair assoalho pélvico. Eu desisti de correr pra tudo. Acabou, não tem mais essa, porque destrói em cima e embaixo. Não. Camila acabando com a corrida. Camila! Desisti. Eu já Os tinha corredores, desistido os corredores vão assolamento ficar dos bravos com corredores. você. A perna Vou fica fora. maravilhosa. A perna fica, é A verdade. perna fica, mas a Aquila e a A Pepeca... gente resolve, sem problema. A Pepeca tem que resolver. Ai, meu Deus. A gente resolve. Mas assim, realmente, o esforço físico Sim. sem a contração do assoalho pélvico predispõe à incontinência urinária. Então, mulheres que elevam peso, né, no exercício de pernas, de membros inferiores, sem fazer a contração muscular, a sobrecarga toda no assoalho pélvico. Aí, ó, a gente precisa aprender a fazer essa contração. Tem Hein? que ter, tem que ter a inclusive, já consciência. chegou pergunta. Chegou pergunta falando sobre incontinência urinária. O que Isso. que leva? Quais são as razões, as Fatores. causas da incontinência urinária? Então, Além de ter tido neném. E complementando, todas nós teremos em algum momento ou não necessariamente? não necessariamente. Então, assim, raça branca tem menos colágeno, a gente tem mais chance. Número de gestações, nem considerando aí o parto, tá? A gestação é um fator de risco. Gente, eu já tô lá embaixo, ó. Você já tem duas. Eu tô 2 a 0. tô 2 lá a 0. Ela tá 2 a Que 0. mais? Vai falando, doutora. Porque a gestação é um peso no seu assoalho pélvico, né? Obesidade, tabagismo. Então, são fatores que vão se somando, levando ali uma maior chance da Até o incontinência urinária. tabagismo influencia? Sim, porque altera esfíncter, altera a fibra muscular, Gente. então faz diferença. Os partos normais, aí tem vários fatores envolvidos. Peso do bebê, idade da mãe ao primeiro bebê, então tem outras coisas envolvidas, né? Mas lembrando que tudo isso, levando ao desconforto da perda urinária, tem tratamento, gente. Eu vejo que a incontinência é algo que limita muito a paciente. Sabe? Limita muito. É muito, complicado muito. e eu acho que é uma das causas de maior constrangimento, Sim. talvez, para as mulheres buscarem essa ajuda. Né? Exatamente. E uma coisa que elas... E existem. A gente é classificado pela quantidade, doutora, assim? Então. Vaza mais, vaza menos, e é uma Sim. quantidade significativa de ficar aparente? Sim, existe um formulário que nós fazemos durante a consulta, avaliando como é a perda dela, né? E clinicamente durante o exame físico. Mas esse formulário traz, perde com qual tipo de esforço? Tossir, espirrar, agachar. É uma escala que a gente vai acompanhando o tratamento dela. O que eu tento trazer bastante consciência na consulta? É um músculo que precisa ser treinado. Então, tratou, resolveu a incontinência urinária. Nunca mais vou lembrar dele? Não. Precisa anualmente fazer um reforço e ali dar aquela contraidinha no músculo para relembrar, para ter a memória da fibra muscular. Então, é importante ter essa consciência de que o tratamento foi resolutivo, mas que a gente tem que olhar a longo prazo e fazer o reforço. Assim como a gente faz, por exemplo, fiz um tratamento facial estético, algo que você enxerga. Daqui 2 anos, vai ali, faz um reforço, né? Para que esse músculo... É a manutenção, né? A manutenção, é importantíssima, do colágeno e do músculo. Mas esse fortalecimento, ele é feito como? É exercício? É procedimento? Eu tô conversando e tô fazendo assim, essas coisas? Gente, fica adorei. assim. 30 e descansa Vamos 10. treinar. Você vai dirigindo, tô dirigindo. Boa, dá umas dicas. Tem uma hora de entrevista, vamos lá, e aí? Olha, eu vou contar pra vocês
Depois uma dica. Durante uma a paciente entrevista. me trouxe. Uma paciente. Enquanto você tá ouvindo o podcast, o que Tô você lá. pode fazer? Tô fazendo comida. Sim. Tô lá. Sabe o que ela me trouxe? Ela falou assim, doutora, sabe que horas eu faço minha ginástica íntima? Eu falei, não. Entre um exercício e outro da academia. Meu personal tá lá, desavisado, 1 minuto, me deixando descansar. Eu tô lá, contrai. Falei, gente, Que já que faz maravilha. tudo junto, né? Sim, é a hora que ela exercita lembra. tudo. É boa, usa o Entendeu? personal, assim, né? O que ele tá mandando fazer. Enquanto você tá dirigindo, também é uma boa. Só não pode perder Não, a concentração. Pode, É. Não, pode estar no carro de aplicativo também. Se você tiver Isso, perfeito. de passageiro. Se você estiver Mas fazendo uma entrevista. Tá fazendo. Mas é isso Olha mesmo, só. doutor? Assim, É contrair, claro, são vários. Mas sim. é fazer aquele... Basicamente. Na verdade, assim... Pisca. Como que não consegue fazer aquele... Piscar? É essa... Isso, na verdade, às vezes é difícil ter essa consciência de qual músculo eu vou contrair. A gente... Se eu tô contraindo o assoalho ou o abdômen. É, eu não sei o que eu tô contraindo. Pausa para o treino. dá, não Vamos lá, dá, vamos lá, eu tô vamos lá. suando Tô aqui. tentando. Porque nesse momento todo mundo tá sabendo que a gente tá tentando. Eu quero... Faz cara de não tá fazendo. Não tô fazendo o exercício. Finge Tá, sim. naturalidade. Né? Finge naturalidade. Agora eu não vou conseguir fingir. A Camila é muito falsa, ela consegue. Gente, mas assim- Mas como que é? o que acontece? Além da contração muscular Tá concentrada. voluntária, Aham. né, que você pode tentar de maneira espontânea fazer os exercícios íntimos, tem aplicativos inclusive para isso, né? Gente, Tem algumas fisioterapeutas que têm aplicativo ensinando a série de contração e tudo mais. Mas hoje a gente tem a tecnologia facilitando, né? Ah. Por exemplo, a Encela, que é essa cadeira, uma sessão corresponde a 11 mil exercícios. oi? 28 minutos. 11 mil exercícios é tipo É vida. um ano, né, de exercício. Sim, contrações intensas, né? Aham. Campo eletromagnético, indolor. O paciente fica de roupa, então é muito confortável. A gente faz bastante. Para aquela paciente que não lembra ou já tem uma incontinência diagnosticada, não é prevenção, Uhum. realmente a tecnologia otimiza muito, facilita o resultado dela. Sim. Né? Chegou, Bem mais rápido. senta na cadeira, fica 30 minutos. 28 minutos. Fica no celular? Então não Não pode. pode. O celular pifa no campo eletromagnético. Entendi. Acredita, Lê um é tão livro. intenso. Aproveita pra ler. É. Não, nós temos livro. A gente faz essa experiência, né, Uhum. dos 28 minutos para a paciente se servir. Pode tomar um pode café? Pode tudo, só não pode tecnologia junto. Ah, boa, Tá. boa. Mas Bem todo o lembrado. resto. Legal, gostei. Além da tecnologia, o exercício diário. Quem não vai ter acesso a ter o uso de uma cadeira dessa? Sim. Todos os dias, pelo menos alguns minutos Sim, por dia. fazer o exercício, o poder do todo dia, né? Uhum. Contração muscular, aprendizado. Tem várias colegas fisioterapeutas que fazem esse treino. Aqui em Uhum. Cuiabá tem algumas, né? Para orientar que a paciente entenda qual é o músculo a ser contraído ali, né? Uhum. Porque não é tão simples. Recentemente, a Débora Seco deu uma entrevista Conta. que chocou as pessoas. A Que ela Débora chegou Seco a falar sempre choca que as a- pessoas. Eu não rolou vi. isso, que além dela soltar bolinhas a longa Nossa. distância com a pepeca dela Nossa. fumava. Você ouviu isso? Meu Deus. Eu acho que ela tá copiando a Tailândia. Então, isso deve ser uma zoeira, né? Não É. deve ser tão verdade assim. É mais... Talvez ela queira Porque dizer... é uma pepeca circense, praticamente, né? Ela queira dizer que é muito forte, que é fortalecida É. a esse ponto, talvez. Então, você sabe que na Tailândia tem isso, né? Tem shows, inclusive. Eu já Cara. tive uma experiência, quase viagem pra Tailândia, sem sucesso, porque eu tinha como objetivo, inclusive, conhecer Sim, isso, boa. pra entender se é realmente nesse nível de Se é contração real. muscular. Porque o que eu Aí entendo. no final do show eu falei assim: eu sou especialista, deixa eu dar Deixa eu dar uma olhada onde olhadinha. vem esse. Deixa eu ver essa como é que bolinha. é. Faz aí pra eu olhar bem de perto. Exatamente, porque assim, lógico, o músculo é treinável, é fortalecido, mas aí assim, nesse ponto, realmente eu não conheço. Mas bom, ok, tá vendo? né? Se Ok. ela não conhece, é... Mas Como assim? pode ser, se treinar, eu precisaria ver Débora Seco, É. né? pode se treinar para se chegar a um ponto de Sim, sim.
Temos que Não sei estar no como nosso explicar. melhor, né? Sim. O que é o nosso melhor, né? Então é isso aí. E agora vamos para a parte das estéticas. Vamos pra falar, lá. até Já porque tem uma falamos série, sobre exercícios tem para aqui as os coleguinhas. modelos, inclusive. A doutora já disse que não Sim. necessariamente esses são os 3 únicos modelos, mas são situações bem distintas, não é? Sim. Então, primeiro a gente fala de quem é quem aí na fila do pão. É. Não que somos nós, apesar de ser 3, não é o nosso próprio molde, né? verdade, Não é. gente, Não tá é, cheio não de- é. Não é. Tá cheio, Tá imagino. cheio de perguntas já É, aqui. mas, porque, óbvio, eu me interesso muito para saber de pós, a gente gosta de ter esses Aham, detalhes. Pós, sim. se dói, o que interfere, o que modifica. Pode usar depois, não pode usar, Nossa, reinauguração, demora, né? festinha. Quando pode ser a festa de reinauguração? Tem que marcar como é, mas e aí? Chegou no lá, Vamos lá. consultório. Helder, nos ajude aqui com as imagens. Vou aqui. aproximar. ajude com Não, nos ajude a mostrar bem as imagens Vou aqui. segurar, né? Vamos lá. Essa é qual? Essa é quem, não, né? Essa é qual? Essa é quem na fila do pão? É. Então, você sabe que no caminho, eu vim conversando com a Raíssa, ela me trouxe assim, doutora, explica para as pacientes a diferença da anatomia. Isso. Porque quando elas procuram o tratamento, elas trazem essa dúvida. Uhum. Então, esse tecido, né, que a gente vê aqui exposto em excesso, ele é o pequeno lábio aumentado. Uhum. É a parte mais interna, aquela pelinha que fecha o introito íntimo, é o pequeno lábio. E ela já é assim ou ela fica assim? Então, existem casos que podem estar aumentados de maneira congênita, hereditária, né? E tem casos que pela perda de peso em excesso, pacientes pós-bariátrica, né? Elas começam a ter essa região mais pendular, sobrar ali um tecido e aí trazem a necessidade desse desconforto e da solução disso. Mas aqui, para vocês entenderem, esse é o pequeno lábio, tá? Que é o tecidinho que faz o contorno da entradinha, que é o introito Que vaginal. Tese deveria ser aquele ali, fininho, né? Então, não existe um padrão, Camilinha, mas assim, as pacientes procuram realmente meio a 1 centímetro. Eu costumo dizer que esse molde aqui, ele é um molde um pouquinho exagerado, É. né? Ele tá assim, na verdade foi o melhor que eu encontrei Aham. mais próximo para mostrar para o É paciente. tipo uma modelo, né? É aquele ideal, é tipo. É aquele o biquíni ideal fino, de- fino, 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 que a gente pergunta se essa mulher não, Não tem pepeca. Não tem. É aquele que pega É o fio esse, né? dental e vira, assim. É, manequim, É uma boa. manequim, É uma praticamente. manequim. Não tem os genitálias, igual a Barbie, né? Do filme. Eles falam isso, né? O modelo Barbie. Na Aham. verdade, Ah, é o modelo Barbie mesmo, É. tá vendo? É. na verdade, assim, fica meio a 1 centímetro, né? Para fechar o introito, ficar essa região fechadinha e não ficar um excesso para fora, que incomode, que cause dor em alguns casos, né? Paciente que anda de bike tem desconforto. Então, é realmente, assim, um comparativo, né? Do pequeno lábio aqui aumentado e um pequeno lábio menor. Lembrando que não existe um padrão, somos diferentes, tá? Então, aqui eu tô mostrando para vocês possibilidades. Em cima, acima do clítoris, a gente tem o capuz, que é essa pelezinha, que tem pacientes, hoje eu tive 2 avaliações que foram exatamente sobre esse caso. Esse tecido, ele pode recobrir em excesso o clítoris e causar, inclusive, dificuldade. Só para tudo. Eu passei a minha vida inteira falando clitóris. Foi só eu? Na verdade, as duas formas são aceitas. Eu também, eu tava Só pra quieta saber. Porque eu aqui. falei, não, eu preciso saber. Porque eu preciso Não, tá começar a certo. falar Esse é o momento É o da momento. gente Se eu não tirar essa As dúvida duas agora. As duas estão formas. certas? Então, eu Ótimo. vou lá, clitóris. Mas se eu ela também, fala eu fiquei clítoris, pra- agora eu vou falar clítoris. Para não se identificar, estamos falando da mesma área. Pra sermos acessíveis. Sim, sim. Exatamente. Tá. Mas e onde assim, que ele tá mesmo? então, ele Vamos lá é esse descobrir. órgão. Aqui é a glande dele, né? Na verdade, ele é muito além disso. Ele tem uma parte interna escondida aqui, mas aqui é a glande dele, né? Que é a parte que nós visualizamos ali na vulva. E quando ele tá todo recoberto por tecido, a gente pode até ter dificuldade de encostar ali durante a relação sexual. Tem pacientes que têm esse desconforto, não só estético, mas Sim. funcional também. Tem pacientes também que têm preguinhas laterais ou uma área aqui embaixo, que é um tecido que dá a impressão de juntar com o ânus. Dá uma impressão de ser uma vulva longa. Que é apenas pele. É apenas pele. Eu costumo explicar que seria, por exemplo, um excesso de pálpebra.
para o paciente entender. É um excesso de pele. Gente, assim Como fica se mais fosse fácil. fazer aquela cirurgia Lifting. mesmo. O É um lifting, lifting. exatamente, um lifting. Né? Capuz, a gente faz lifting de capuz. A gente faz redução e aí fica esticadinho. Então, assim... Que é o chamado capuz de fusca? Não. Não, Acredita? Eu acredito Não que é. não é esse é em cima do clitóris, aqui. não é na parte de Sim, cima. Isso é a né? gordura que Olha as só. pacientes têm aqui em cima, que é o capuz de fusca, Aham. que algumas mulheres têm desconforto. Sim. Que fazem cirurgia também. Cirurgia, a gente fez recente uma lipo, né, de capu. Tem também uma tecnologia que é a ponteira de gordura no Intimi-Lift com enzima, reduz muito, é muito legal. Aí falando da gordura acima da região íntima. Ela é Sim, acima, sim. é verdade. Que é aquele montezinho. Já é uma gordurinha É uma mesmo, gordurinha. né? E que não sai. Não, você não Nunca. consegue malhar ela. Não. Que triste. Não. Aí Tá, tem não. que tirar. ou fazer a tecnologia mesmo, Aham. né? O Intimi-Lift pega bem essa região. A ponteira de gordura diminui bastante, é bem interessante. E a outra, como que é? Aqui. Essa é a mais comum? Tem alguma que é mais Então, comum Na ou verdade, não, Marina. Aqui a gente tá falando dos grandes lábios, Uhum. que é como se fosse a bochecha, esse contorno. não? Uhum. Ó, aqui, deixa eu ver se tá pegando. Aqui são os grandes lábios desse molde. Sim, sim. Essa região ao redor. Que tem pacientes que têm flacidez, que perde, fica murchinho, fica excesso de tecido, de dobra. Inclusive, quando eu faço avaliação, eu sempre explico para a paciente que é uma proporcionalidade. Eu não posso olhar só para o nariz sem olhar para a bochecha. Eu tenho que olhar toda a parte íntima. Por quê? Quando você vai fazer uma redução de tecido, ela vai olhar para cá depois. Então, na minha avaliação, a gente olha cada estrutura e as necessidades que ela tem, para que a gente consiga o resultado mais próximo possível do ideal, da expectativa da paciente. Uma dúvida que a gente tinha era justamente essa, se é proporcional, por exemplo, ao seu biotipo, né? Sim. Ao seu corpo. Ou se eu chego, porque muita gente chega para o cirurgião plástico e fala, eu quero a minha quero ficar barriga assim. assim, quero o Sim. meu peito assim. Dá para falar, quero minha pepeca assim? Então, Não que elas estejam expostas aí para todos verem. Mas às vezes você idealiza, fala, Sim. eu não quero. E aí Sim. você chega e fala, não, assim não dá para você. Então, é alinhamento de expectativa. Na verdade, assim, eu falo, a gente vai chegar o mais próximo do perfeito para você, para o seu caso. Por que eu digo isso? Tem diferentes regiões íntimas, assim como o rosto, né? Então, temos que alinhar a expectativa. Eu já tive um caso de uma paciente que me trouxe uma foto para um clareamento íntimo, que eu falei, olha, não vai ficar assim. Diferente do tom de Esquece. pele dela, é então. totalmente diferente, então não tem como, né? Aqui Entendi. é outra raça, não vai ficar. Então é alinhamento de expectativa. Mas em geral, o que eu faço? Na avaliação da paciente, na sequência, eu trago casos parecidos com o dela. De fotos de antes e depois, fotos minhas, arquivos pessoais de consultório, para que ela entenda as possibilidades do melhor no caso dela. Então, é isso que nós fazemos, tá? Alinhamos a expectativa, mostramos as possibilidades e o antes e depois muito parecido com o dela. Nossa, E bem esse- legal, bem né? legal. E esse depois? E Como aí, é pra isso? chegar no depois? Esse depois. Porque eu imagino, porque até né, fazendo analogia aí à cirurgia plástica, Sim. quando você vai fazer um preenchimento, que seja que é um dos mais tranquilos, né, das intervenções, que não chega a ser uma cirurgia, mas você já se imagina com o rosto levantado, a gente brinca, né, que a gente não quer ter Sim. expressão facial nenhuma, a Adoro. pessoa não vai saber se eu tô triste, se eu tô alegre, eu apenas estou viva, Eu estou. dura, Eu estou- emplasticada. Estou viçosa. Exato, brilhando. Eu não quero Brilhando saber a que colágeno. custo. E existe um pós, existe um desconforto, existe. E aí, conforme o tempo vai passando, a sua expressão vai voltando. Sim. Com a nossa coleguinha, Sim. dá as pacientes têm essa dúvida de vai interferir. Melhor. Eu passei por isso. Eu Sim. tenho silicone, eu fiz essa cirurgia e durante muito tempo eu perdi completamente a sensibilidade Do mamilo, do né? mamilo. Voltou, mas já tem mais de 3 anos que eu fiz a cirurgia e voltou Sim. recentemente. E aí? Então, isso acontece com a menina? Então, na verdade, sobre sensibilidade. Quando a gente fala no clítoris, né, que é a nossa confluência de inervação, né, o ponto sensível, além do ponto G, né, da região íntima, nessas regiões a gente não tira tecido, a gente não faz incisão. Mesmo quando a paciente tem um aumento de glande clitoriana, o que nós fazemos, que é a redução, é a realocação da glande, é a clitoropexia. Então, a gente vem pelo ladinho para reposicionar a glande.
nós não retiramos o tecido de área de sensibilidade. Nos pequenos lábios, em geral, quando você retira o excesso de pele, o paciente tem melhora porque encosta melhor nas áreas que nós temos terminação nervosa. Fica mais exposto, né? Literalmente. Em geral, fica mais fácil durante a relação encostar para aquela paciente que tinha excesso antes, né? Então, na maioria dos casos, a gente tem melhora da sensibilidade. É uma coisa que os pacientes trazem muito. Claro. Até porque o laser, na modalidade que a gente faz fracionado, ele estimula fluxo sanguíneo. Então, as pacientes trazem muita melhora de orgasmo por conta do fluxo sanguíneo. Que Ai, tem gente, tudo a então, ver com melhora o prazer. Tudo a ver. Agora, isso demora quanto tempo? Assim, entre o procedimento e, de fato... A vida nova. Ter essa melhora. Na verdade, são 3 casos, assim, se a gente fosse resumir, 3 casos cirúrgicos, né? Nós temos os casos só de pequenos lábios, os casos que incluem capuz, né, que é essa parte acima de pele, e nós temos os casos que incluem o clítoris, que é a clitoropexia. Então, para cada caso, é uma situação. Em geral, quando é só os pequenos lábios, né, que é, digamos assim, é a situação mais comum hoje de desconforto, a paciente sai dirigindo, ela pode trabalhar. Do Super. procedimento? Ela fica acordada? Então, depende do paciente. Tem pacientes que preferem dormir e aí a gente faz uma medicação sublingual, que é bem confortável, a paciente fica mais tranquila, ela dorme durante o procedimento, mas é feito em consultório, a laser, com segurança e com conforto. Ela acordou, passou a 1h30, fica na nossa recuperação, em observação, vai ser liberada. Ela pode sim ir para casa, trabalhar, se for um trabalho administrativo. E fica o quê? Enfaixadinha? Nada. O laser é uma luz, assim como cirurgia de catarata. Você corta e coagula, né, pela luz, não tem curativo. A maioria das áreas a gente não faz nenhum tipo de ponto, a não ser quando o tecido é muito grossinho, para conforto do paciente, ou quando tem períneo e tem o lifting, que a gente faz o pontinho de sustentação com um fiozinho absorvível, que vira uma cola. Mas, em geral, a tecnologia com laser, nos pequenos lábios, a gente faz apenas a aproximação ou com cola ou com o próprio laser. Que coisa. A pergunta da Josiele era justamente para que serve o laser. E o laser, ele é usado, então, na cirurgia. Nas 2 funções, tanto na modalidade cirúrgica, que é a ponteira da retirada do excesso de tecido, quanto na modalidade funcional, lubrificação, fluxo sanguíneo, elasticidade, que é o laser não cirúrgico. E esse aí pra fazer deve doer, não dói não, doutora? Você diz o laser não cirúrgico? Não cirúrgico. Olha, é muito tranquilo, Camila, de Porque verdade. olha, eu com laser, se bem que eu aguentei até o do rosto que queima, né? Não, Você parece aguenta. muito depilação. É porque eu acho... Então... Parece Mas a gente faz depilação anestésico, porque assim, no consultório médico, né, o que você vai sentir no laser externo não cirúrgico, né? Aquela ponteirinha que faz os quadradinhos de estímulo de colágeno, a gente passa um anestésico, o paciente mal sente o calor, é muito confortável, de verdade, é bem confortável. Dentro do canal, que é o laser para elasticidade e lubrificação, mais ainda, porque a mucosa, a gente não tem essa terminação térmica de calor. Então, o paciente fica muito tranquilo. E aí, na pele, por fora, se faz o anestésico para o conforto do paciente. Por favor, né? Temos mais perguntas. É verdade que existe creme hidratante para ela? Sim, já falou sobre isso, né, Estamos doutora? aí, brevemente. Estamos desenvolvendo, inclusive. Mas Não e esse né? creme, ele passa nela pra Na fora, lateral? né? Então, o sérum, a gente usa Gente, para. sérum. É sérum, igual você passa no rosto. Sérumzinho. Com Não clareador. não é creme, é sérum. Sérum. Ele é lindo, inclusive. Coloquei um brilhinho. Ah, meu Gente, tem bem glitter. leve, bem sutil. Pra ficar com a pele Pra ficar bem linda. bonita. Como é sérum clareador... Eu já quero passar no rosto, de verdade. Não, eu já vou mandar um kit pra vocês. Fica Não só, tranquila. eu já vou passar da Eu pepeca no quero. rosto. E a fórmula é mara, ficou perfeita. É cheirosinho? Delícia. Ai, gente. Olha, eu as não participações desse fone são Não, tenebrosas. elas não podem Não ser. podem, não podem. Ainda bem que eu não tô com fone, né, Por gente? isso que eu doutora. disse, tire o fone dela. Vamos preservá-la. Ai, Estou meu sem Deus. fone. Mas, na verdade, assim, o sérum, que é clareador, nós utilizaremos na parte externa, pele, que é a parte estética. Sim.
Também tem um produto que é um gloss íntimo. Aí sim, é pra mucosa, que é o rosinha pra hidratação. Ah, não, Sim. gente. Eu tenho mais 2 produtos, o gloss e a Aham. espuma higienizadora. Que é uma espuma que é um cremezinho. Aquela tá que você fora de aperta casa, o pump assim. Viagem, avião, fora de casa, sua espuminha tá na bolsa, faz a higiene, ele seca rápido, maravilhoso. Ah, mas você não precisa lavar? não precisa passar lavar. água? Eu trouxe tudo que eu tinha Isso de é necessidade pra minha linha maravilhoso. íntima. Outra coisa, Você só vai lá e desodorante Sim, já era. íntimo. E desodorante íntimo? Como é que é esse perfume, rolê? Perfume da que a Anitta tinha lançado. A isso. gente fez uma E tem, discussão tem, imensa. tem nas farmácias da vida também. Então, na verdade, o que a gente tem que tomar bastante cuidado, Marina? Eu não sei te dizer bem como esses produtos foram desenvolvidos, mas a gente tem que lembrar que a área íntima é uma área diferente. É uma área que tem um pH diferente, tem um odor característico diferente, né? Então, nós queremos o nosso melhor dentro do que não nos causa desconforto no Sim. sentido de saúde. Não vai Sim. tacar perfume, né? Não, eu trouxe a linha assim com muito cuidado, um cuidado de ginecologista para que a gente tenha sucesso em todo esse resultado, né? E aí é difícil eu trazer algo que eu realmente não conheço, não sei como foi desenvolvido, mas em geral a gente não usa perfume nessa região, né? Nem desodorante, por quê? Você tá com algum desconforto sobre odor, inclusive é importante procurar ajuda. Você pode ter alguma mudança de pH, pode ser a sua dieta, pode ser alguma infecção, Uma né? série de coisas. Uma série de coisas. Então, tem coisas de saúde E envolvidas só passar aí. o perfume, além de poder piorar, é só Sim, um causar uma conforto alergia. momentâneo, não é? Alergia. Causar uma alergia. Não sei como é que esse produto foi desenvolvido, né? Mas considerando um perfume, não é específico para a região, penso eu, né? Tem uma pergunta falando sobre cor. É verdade e é indicado que a cor da pepeca seja da cor da boca da pessoa? Gente, essas perguntas Gente, são boa, maravilhosas. Adorei. E aí? Olha, que coisa! E aí, eu não sabia dessa. Olha, nem eu. Eu Então adoro. é mentira, minha amiga. É. Não acredite. Não acredite Nem em tudo. eu. Tudo que você vê na Não. internet. Nem eu. Na Não verdade, tem a ver a coloração. não tem a ver. E, na verdade, o que a gente procura dentro de avaliação de cor? O máximo possível próximo à cor da paciente, a cor da coxa dela. A gente faz essa comparação, inclusive, né? Então, nós vamos clarear para ficar parecido com a cor da pele dela ali. E o escurecimento não é só clarear, é olhar para a causa dele. É a depilação, é alguma intolerância, uma síndrome metabólica, um pré-diabetes. Corrigir essas causas para que não volte a escurecer, inclusive, né? Dizem que a gravidez também A cria gestação, isso, né? O puerpério, muda a cor. Em geral, de maneira transitória, mas pode manchar, né? De maneira definitiva. Então, avaliar tudo isso. Então, geralmente, o problema é o escurecimento que é tratado. Quando a paciente tem a queixa do escurecimento, nós fazemos o laser para clarear associado a clareadores. Quando é a flacidez, a gente estimula o colágeno, faz o bioestimulador, em alguns casos o preenchedor. Então, depende muito da queixa da paciente. Agora, uma outra questão que eu acho importante a gente falar, e como se popularizou muito, não necessariamente essa, eu acho que agora está ficando mais conhecido, divulgado, Sim. é importante deixar claro, né, doutora, que como a senhora colocou, o tratamento integrativo com a ginecologista tem uma outra visão, né? Ela analisa o todo. O cirurgião plástico, ele também é um médico, então ele também ele sabe, né, do funcionamento. Agora, não inventa de fazer um negócio desse em clínica de estética, não é? Gente, Porque existem coisas que dá pra fazer, coisas que não dá pra fazer. Tem que ter muita consciência Né? em relação a isso. Eu né? quero fazer um negócio desse, o clareamento que fez na axila rola fazer na virilha. Não Faz é a também. mesma coisa, não é? o que eu digo sempre para o paciente. Nós temos que lembrar que a área íntima existe uma área funcional envolvida, né? E tendo uma área funcional, né, uma função ali, não pode haver comprometimento. Então, sugiro que você faça uma avaliação com o especialista para que você tenha segurança no seu resultado e no seu tratamento. Ia ser bem, bem perigoso, porque a gente vê muita coisa, né? Sim. Depois, para chegar de uma forma... Já aconteceu? De chegar Aconteceu. a paciente já... Né, Pedindo socorro. Pedindo socorro, e isso foi um socorro Deus mesmo. É. Paciente do interior, bem complicada a situação. Então, foi assim uma amputação. que fez alguma coisa Amputação. que não era com Gente. com médico. Foi com um médico, mas Mas foi que uma não era especialista. amputação de pequenos lábios. E aí? Meu Deus. E aí? Dá pra Então, fazer o quê?
quando tem um pouquinho de tecido, a gente roda retalho, né? Tenta ali um enxerto, mas não é sempre que é possível. Então tem que tomar bastante cuidado, né? Porque é uma área... Pode ser irreversível, né? Sim, é uma área funcional. Então tem que estar bem atento, né? Como tudo. A saúde, eu falo que a saúde, ela é um pilar da nossa vida, assim como família e saúde, né? Que tem que ter o seu valor no sentido da gente ter esse cuidado. Eu falo muito para pacientes sobre isso. Eu falo assim, olha, a gente só transborda o que a gente tem dentro. Não tem como você ser a luz da sua casa, né? Cuidar do seu filho, do seu marido, se você não tem saúde. Se você está cansada, desmotivada, né, com deficiência de vitamina, enfim, com tudo isso. Então, tem que olhar para essa paciente como um todo. A saúde, ela tem que ser ampla, ela tem que ser integrativa, né? A queixa íntima entra na saúde, como eu disse, é um bem-estar emocional, físico, se incomoda a paciente, né? Ela tem que trazer para consulta, porque tem tratamento. Tem uma pergunta que é mais profunda, e profunda mesmo, porque tá perguntando sobre saco de Douglas, espaço de Douglas, o que é foi esse a espaço? polêmica, E eu acho que é né, justamente por causa da tragédia. polêmica da jovem que morreu depois de uma relação sexual Sim, por causa de uma lesão, né? sim. Eu fiz uma entrevista até sobre isso na época, e ainda não tinha nem saído o laudo sobre a causa da morte exata, né? Que Mas foi por isso mesmo, que foi essa né? rotura, né? Aham. Mas para que a gente possa entender, é uma região que nós temos ali entre o colo do útero e a parede posterior da vagina, é uma região ali de mucosa. E na época eu até trouxe assim, olha, isso é muito mais comum em pacientes que têm ressecamento. Pacientes que têm uma cirurgia, uma retirada de útero, por exemplo, que E tem era uma uma cicatriz menina. ali. Ou em uso de objetos durante a relação sexual, principalmente objetos pontiagudos. Né? Então, usar um objeto ali na penetração que pode ir intensamente para o canal e causar uma lesão ali, como uma faquinha, né? Um corte nessa região. E ali tem altamente vascularizado, né? A gente quer que tenha esses vasos ali para ter a sensibilidade e tudo mais, mas é uma área que não pode ter rotura, Muito né? Não pode sensível. ter, tem muito sangramento. O pênis não chega lá. Então, na verdade, sim, encosta no colo do útero, encosta no fundo de saco. Só que é um tecido que é para ser elástico. Então, isso não é para acontecer, né, numa paciente que É raro, então, de muito raro nessa idade. Então, tem que olhar exatamente o que houve, o que aconteceu ali, porque é muito raro. Poderia acontecer, né, em mulheres menopausadas, que têm um ressecamento muito significativo, né, porque é um tecido que perde elasticidade, né. Eu costumo dizer que é uma pele no frio. Sabe, aquela pele ressecada, que pinica, que coça, né? Que é o que o laser trata, inclusive. Então, devolver Aliás, isso. Esse é um outro assunto para uma outra entrevista, né? Já Verdade. caminhamos aqui pro A gente tem que ir pro encerramento. Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui. Então, deixa eu só fazer uma Faz a sua. aleatória da menopausa. Faz. Só Ai, pra adoro. começar, assim, entrar no Porque é negócio. importante também Não essa é? questão da reposição hormonal. Existe uma idade? Não, tem 39, 40, 45, 50. Existe uma idade que marca isso ou não necessariamente? Menopausa, habitualmente, 45 aos 55. Porém, deficiências hormonais pontuais podem acontecer acima dos 35 anos. Falando de um hormônio específico, né? Então, na verdade, falando de hormônios, não só de menopausa, pode acontecer em qualquer fase. Mas, assim, acima dos 35, falando especificamente do ovário, a gente pode começar a ter deficiência progesterona ou testosterona, que vai impactar em sintomas. E hoje o que nós queremos, Camila, tratar nessa fase, por isso a gente usa o termo modulação hormonal, modular o que a paciente precisa e na dose que ela precisa. Então não é mais só a reposição. Não, a reposição é para a deficiência dos 3 hormônios naquela fase da menopausa, né? Da deficiência dos 3. Agora, a modulação é modular o que o paciente precisa na idade que ele precisa, da deficiência que ele Não, tem. você percebe, ela falou a partir dos 35, mais Sim. ou menos, ficar atento a isso, não é? Antes, o único sintoma, e eu digo isso do que eu ouvia da minha mãe, da minha avó, As ondas de calor. era né? só isso. É era o um calorão. calor. Ai, meu Deus, eu tô passando mal, eu tô É. com calor, eu não aguento isso, eu não sei o que, é menopausa. Então era restrito a tudo, Sim. todos os problemas do mundo eram esses. E você imagina que o fogacho, que são as ondas de calor, né, tão famosas, elas acontecem só em 30% das mulheres. Olha aí. 70% não tem. E elas acham que, mas eu passei pela menopausa. Não, você está na menopausa. Não ter o calor não significa não ter a menopausa, ele é Olha só aí. um sintoma.
Quando você vai para a célula do paciente, a célula está em deficiência do hormônio, ponto, é menopausa. Né? Então, olhar para essa paciente muito mais do que um sintoma, é toda a prevenção que a modulação hormonal, quando bem indicada, traz. Uma última pergunta. Ai, tinha muita pergunta aqui. Ficaríamos o dia inteiro. Inclusive os homens participando, né? Engraçadinhos esses homens. Engraçadinhos, mas as dúvidas aqui são para as mulheres, dúvidas reais. E essa espectadora disse o seguinte, que sente desconforto na relação sexual. Se pode ser tratado de alguma forma, com laser, com cirurgia, enfim, esse desconforto. Isso, o desconforto e a dor na relação sexual, ela é um sintoma que pode ter como causa desde um ressecamento, né? Então, ser a atrofia, o ressecamento, e aí o laser se encaixa como uma das possibilidades do tratamento, até por uma infecção, até pela endometriose. Então, é muito importante passar por uma avaliação para entender a causa da dor e tratar exatamente a causa, resolvendo o problema dela. Mas dá para resolver. Super dá. Tem que passar amiga, por uma não avaliação. desista, minha irmã. Super dá. É isso, gente. Maravilhoso. Ai, que papo bom. A gente poderia ficar aqui por muito, muito, muito mais tempo. Mas ela deve ter um monte de paciente. Tá cheia de paciente esperando. Tá cheia de paciente já treinando, ó. E você, enquanto ouviu esse podcast, treine. Ficou treinando? Ficou piscando. Eu sei que você tá treinando. Eu sei que você começou a treinar a hora que a gente falou e não parou mais. Lembrou do músculo, né? É só lembrar que ele existe e com isso a gente vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar a autoestima, consequentemente melhora tudo, né, na nossa vida. Doutora, obrigada, viu, por ter aceito. Quem quiser te achar, como é que te acha? Meninas, muito obrigada, tá, pela entrevista, foi maravilhoso, estou à disposição. O meu Instagram é @brunaguete. Tenho ali uma equipe me ajudando, a gente tenta responder as perguntas todas, estou à disposição para as dúvidas, o que eu puder ajudar, estou aqui. Maravilha. Sigam lá, porque lá já tem um monte de dica para você, inclusive orientações, tirando algumas dúvidas que você pode ter, e marca uma avaliação. A gente tá esperando o nosso skincare, hein, doutora? Sim. O nosso sério, o nosso gloss. Vão ser as primeiras a serem presenteadas. Ai, eu vou postar o meu gloss. Adoro. O meu gloss de pepeca. Você imagina a gente levando ela na rádio? Os nossos ouvintes vão pirar. Os nossos ouvintes vão ter uma síncope nervosa. Vão ter. Obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Até o consultório. Viu? Até o consultório. Obrigada. E você até a próxima, até o próximo, né? Agora pode. Segue treinando.